Meus irmãos, nós temos meditado no Evangelho de João. Já fazem alguns domingos que nós estamos nesta caminhada com o apóstolo João. E até aqui nós temos observado que o objetivo de João é demonstrar de que Jesus é Deus. E que uma vez que Jesus é Deus, João espera então que aqueles que conhecem e reconhecem Jesus como Deus possam então crer em seu nome, possam entregar suas vidas a Cristo, possam ter vida eterna em Cristo Jesus. Para alcançar esse objetivo, João seleciona 7 sinais para demonstrar que Jesus é Deus. Mas João também seleciona vários encontros de Jesus com algumas pessoas para demonstrar essa divindade de Jesus. Mas João também, ele escolhe um termo usado 7 vezes no seu evangelho, que é o termo eu sou. E nesta noite, nós consideraremos um encontro significativo com Jesus. De fato, todos os encontros que nós temos em João são significativos. Porque ao se encontrar com Jesus, nós temos pessoas sendo transformadas. Ao se encontrar com Jesus, nós temos festas ganhando vida e alegria. Ao se encontrar com Jesus, nós temos uma mudança da realidade de um indivíduo. Mas, no encontro que nós veremos esta noite, nós perceberemos um outro elemento que faz com que esse encontro com Jesus seja um encontro significativo. E nós observaremos que o encontro com Jesus é confrontador. E para isso, eu quero convidá-los, dando continuidade às nossas exposições no Evangelho de João, para lermos o Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 22 até o verso de número 40. Eu quero pedir àqueles que forem encontrando para ficar de pé, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, localizada no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor da tua graça. O Senhor sabe como esses imprevistos nos deixam tanto aterentados, inquietos. E nós precisamos da tua quietude nesse momento. Nós precisamos do teu auxílio. Cientes de que o Senhor está a falar conosco, nós pedimos que o teu Espírito Santo se faça presente na nossa vida. Incline os nossos ouvidos e os nossos corações para considerar a tua palavra. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude para que, cheios do teu Espírito Santo, nós possamos conhecer-te mais e mais para a glória do teu nome. Pois é em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. O capítulo 6 é marcado por um grande milagre. Aliás, é marcado por dois grandes milagres. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes, satisfaz então uma grande multidão, e por causa disso, essa multidão, então decide fazer de Jesus o rei. Reconhece Jesus como profeta que havia de vir, e decide então fazê-lo como rei, o que faz com que Jesus então saia dali e vá orar num local sozinho. Enquanto Jesus sobe ao monte para orar, possivelmente no final da tarde, no início da noite, os discípulos então vão para atravessar o mar da Galileia. E ali, naquela travessia, eles lidam com uma grande tempestade, uma tempestade demorada, uma tempestade imprevisível, tal qual esses pingos de chuvas que nós tivemos hoje aqui, não é? Mas então, Jesus vai até o encontro daqueles irmãos, daqueles discípulos que estavam no meio da tempestade. Acalma o seu coração, acalma a tempestade e faz com que eles cheguem a outra margem numa situação tranquila, sem nenhuma adversidade. Durante esse tempo, a multidão então começa a procurar Jesus. E o texto que nós lemos nesta noite é exatamente a sequência destes eventos. Eles procuram Jesus para tentar encontrá-lo e eles não encontram Jesus, então eles se esforçam e continuam atrás de Jesus. E é nesta busca desta multidão que nós encontramos então o aspecto da confrontação que Jesus faz com aquela multidão. Porque este encontro com Jesus, registrado em João 6, verso 42, e se estenderá até o verso de número 71, é um encontro que é confrontador. Mas o que é que Jesus confronta naquela multidão? Como Jesus pode confrontar uma multidão que está buscando a Jesus, que está interessada em estar junto com Jesus? Como Jesus pode ser tão duro ao confrontar a multidão, se é exatamente isso que era natural, que as pessoas procurassem um grande mestre para o acompanhar, para ver, para aprender dele? Ora, quais confrontos feitos por Jesus nós podemos perceber nesse texto, realizado por aquela multidão? Eu penso, meus irmãos, que nós podemos observar 3 confrontos que Jesus faz para com aquela multidão que o procura. E o primeiro deles está registrado aí no verso de número 22 até o verso de número 27. E aqui nós percebemos que Jesus confronta as nossas motivações ao buscá-lo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco
e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Então a multidão chega lá onde Jesus multiplicou os pães e peixes, e eles percebem que não tem ninguém ali, os discípulos foram sozinhos, e eles começaram a pensar onde é que está Jesus. Entretanto, verso 23, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Note, meus irmãos, que Jesus está confrontando as motivações desta multidão. Uma multidão que busca Jesus com esforço. Uma multidão que busca Jesus com interesse. Percebam que eles chegam ali, procuram Jesus, não encontram. Eles então pegam um barco e atravessam, vai para o outro lado, em busca de Jesus. Uma multidão que busca Jesus com interesse, mas uma multidão que busca Jesus também deixando alguma coisa. Mas não é interessante? Porque não é exatamente isso que Jesus diz? Que aquele que vem a mim, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Aquele que vem a mim, ele tem que deixar pai, mãe, e seguir a mim, fazer de Jesus a pessoa mais importante. Não é isso que a multidão está fazendo? Note, meus irmãos, que uma multidão que busca com esforço, com interesse, deixando algo para trás, mas também uma multidão que busca por interesses egoístas. Eles não estavam interessados na pessoa de Jesus. Eles não estavam deixando tudo para trás, os seus afazeres, a sua vida, a sua família, não eram interessados em Jesus, mas eram interessados nos pães que Jesus multiplicou. Essa multidão aqui, ela percebeu que quando Jesus terminou de todos ficarem satisfeitos, então sobraram ainda 12 cestos de pães. O que Jesus fez com esses pães? Deve estar com ele, deve estar com os discípulos dele. Então vamos atrás dele, porque quem sabe nós podemos ainda pegar um pouco daqueles pães que sobraram. Ou quem sabe até, Jesus pode pegar outros pães e multiplicar. Ele não multiplicou naquela vez? Ele pode multiplicar agora também. Observe, meus irmãos, de que esta multidão, ela busca Jesus, desprezando a pessoa de Jesus. Eles estão interessados, irmãos, de forma bem direta, eles estão interessados no que Jesus pode dar para eles. Eles chegam, e veja que eles chegam como que bajuladores. Mestre, quando é que o Senhor chegou até aqui? Ou mestre, como foi que o Senhor chegou até aqui? Mas eles não estão preocupados, não é como foi que Jesus chegou aqui, eles não estão preocupados com a pessoa de Jesus, eles estão preocupados no que Jesus pode dar para eles. E quando nós procuramos Jesus, simplesmente por aquilo que Ele pode dar para nós, nós estamos desprezando a pessoa de Jesus. Nós estamos fazendo de Jesus algo como que alguém que pode, que tem condições e pode me dar alguma coisa. Então eu vou lá e fico bajulando a pessoa de Jesus, para que Ele possa então vir e acalentar as minhas necessidades. Essa multidão procura Jesus, desprezando a pessoa de Jesus, mas procura Jesus desprezando a sua maior necessidade. Veja o que diz o verso 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja que Jesus não se deixa levar pela bajulação da multidão. Jesus então confronta aquela multidão. Vocês estão me procurando porque vocês estão com interesses egoístas. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei pães. Vocês estão me procurando porque eu saciei a fome de vocês. Mas vocês não precisam, vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: a maior necessidade de vocês não é de pão. Sabe por quê? Porque pão se estraga. E vocês comeram aquele pão, já passou pelo organismo, o intestino de vocês já foi eliminado. Não existe mais, acabou.
Vocês têm que se esforçar, vocês têm que trabalhar por uma comida que não perece, por uma comida que não se estraga, por uma comida que não se acaba. Observe, meus irmãos, que Jesus vai no ponto, Jesus vai no âmago da questão. Jesus demonstra para aquelas pessoas que não adianta elas estarem atrás dele. Não adianta elas estarem atrás dele pensando só no que ele pode oferecer para elas, porque isso não resolverá a maior necessidade delas, que é de uma comida que não perece. E ele diz que a maior necessidade, então, é pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O texto nos mostra que Jesus, ele confronta as motivações quando nós nos aproximamos para buscá-lo. E, meus irmãos, eu quero lhe dizer que as nossas motivações são desconhecidas entre nós. Você não sabe a motivação que eu estou aqui, e nem eu sei a motivação que você está aí. Mas, ao se aproximarmos de Jesus, ele sabe a nossa motivação. Nós vimos hoje pela manhã. O Espírito Santo está no meio da igreja. E ele conhece a motivação do seu coração e do meu coração quando nós nos aproximamos para buscá-lo. De forma que é tolice nós queremos chegar diante do Senhor numa atitude bajuladora, numa atitude para tentar, Senhor, eu estou cumprindo aqui os rituais, para que o Senhor se agrade de mim e que o Senhor dê aquilo que eu preciso, que eu estou querendo. Não funciona assim com Deus. Porque Jesus conhece as nossas motivações. E Jesus confronta as motivações do nosso coração quando nós dispomos a buscá-lo. Mas Jesus ainda confronta, além de confrontar as nossas motivações quando nós o buscamos, Jesus também confronta a respeito da sua pessoa. O verso de número 27 termina dizendo que Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. É muito interessante como é que nós percebemos este mover do texto. Como é que Jesus vai levando a multidão para exatamente o ponto ideal que ele quer atrair elas. Como é que João descreve o texto exatamente para o ponto que é significativo para o seu propósito. E então, Jesus começa a confrontar em relação a respeito da sua pessoa. Veja, o texto diz que o Senhor confirmou com seu selo, verso 28, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Note como a multidão, ela tem uma aparência de piedade. Ela está sempre Rapaz, como é que pode? Arrodeando, não é, Jesus, para tentar encurralar Jesus. Numa situação que diz assim, olha só, eu estou querendo aqui fazer a obra do Senhor. Eu estou buscando aqui, eu vim aqui, o senhor está errado. Jesus, você está errado. Eu não vim aqui atrás de pão. Eu vim aqui interessado em fazer a obra de Deus. Olha, e o que é que nós precisamos realizar? O que é que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Ora, observe, meus irmãos, que Jesus demonstra ser o Cristo digno da nossa fé, porque ele foi enviado por Deus. Esta multidão que está aqui, ela faz uma pergunta tola, porque ela já tem visto Jesus realizando obras, ela já tem visto Jesus falando a respeito da necessidade delas crerem em Jesus. E Jesus está dizendo, se vocês estão interessados mesmo em fazer a obra de Deus, comece por aqui, comece crendo em mim. Note, meus irmãos, que muitas vezes nós nos deparamos com essa realidade. As pessoas acham que é possível fazer a obra de Deus sem crer em Jesus. E é impossível, não tem como. Porque, digamos assim, crer em Jesus é o passo inicial para que esta obra seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Observe, meus irmãos, que o texto continua. E o verso de número 30 diz assim, então lhes disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos o Senhor? O que o Senhor pode fazer? É absurda essa pergunta. Como assim? Que sinal?
Essa multidão, ela já sabe que Jesus, então, transformou a água em vinho. Essa multidão, ela já tem conhecimento de que Jesus, ele curou o filho, a cura do paralítico no capítulo 6, o filho do oficial do rei no capítulo 4. Essa multidão estava lá, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para um grupo de aproximadamente entre 10 a 20 mil pessoas. Eles viram. E como é que eles perguntam para Jesus agora, qual é o sinal que o Senhor nos dá? Qual é a prova que o Senhor nos dá? Ora, meus irmãos, muitas pessoas caem na ilusão pensando o seguinte: se tiver sinais, se tiver provas, se acontecer isso, se acontecer aquilo, nós vamos crer em Jesus. Mas para aqueles que atrelam a crença à execução de sinais, os sinais nunca serão suficientes. Jesus faz uma coisa, demonstra ser o Filho de Deus. Mas não é suficiente, precisa de mais outra coisa. Jesus faz outra coisa, não é suficiente, precisa de mais outra coisa. E funciona assim. Porque, na verdade, não são os sinais que produzem fé em nós. Não são os sinais que fazem com que nós creiamos em Jesus. Os sinais apontam que Jesus é digno de ser crido. Mas as pessoas continuam querendo sinais. E Jesus, então, demonstra, na continuidade do texto, note como eles são astuciosos. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Eles se remontam a um evento importantíssimo em Israel, que era o maná, o pão que caía do céu todos os dias. E eles estão dizendo: olha, Jesus, olha, Moisés fez cair pão do céu. E o Senhor, o que é que vai fazer? Veja como essa multidão ela é inconsistente, incoerente. Porque os irmãos lembram que quando Jesus, então, multiplica os pães, no capítulo de número 6, eles, então, dizem o seguinte: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Eles entendiam que Jesus era um profeta superior a Moisés, porque Moisés diz: olha, vai vir um profeta, e esse profeta vai fazer mais do que eu. E eles no capítulo 6, quando Jesus multiplicou, eles reconhecem, mas agora eles estão dizendo: Jesus, Moisés fez isso, e o que é que o Senhor vai fazer para que nós possamos crer no Senhor? Jesus então responde: em verdade digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele foi enviado por Deus. Mas Jesus é o Cristo digno de nossa fé, porque ele é quem nos dá a vida, ele quem dá a vida ao mundo. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é o pão de Deus que desce do céu e é ele quem dá vida ao mundo. É ele quem sacia a necessidade do homem. É ele que chega e mata a fome do homem. Veja que esse texto se assemelha ao capítulo 4. Quando Jesus chega para a mulher e promete uma água que sacia a sua sede. E a mulher, sem entender o que Jesus está dizendo, diz: Senhor, me dê sempre desta água, para que eu não seja necessário voltar aqui e pegar de novo. E as pessoas aqui, a multidão aqui, seguem no mesmo padrão: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Já que o Senhor é o pão que sacia, já que o Senhor é o pão que mata completamente a fome, então nos dê desse pão. Porque se nós tivermos desse pão, o nosso problema está resolvido. Uma hora, as motivações do nosso coração, que estão escondidas e que nós trabalhamos para maquiá-las, vai chegar à tona. Uma hora elas vão ser expressadas. E esse é o ponto. Eles deixam bem claro: nós não queremos o Senhor, nós queremos o pão. E se o Senhor tem um pão que sacia, então nos dê desse pão, para resolver a nossa situação. Ora, meus irmãos, então,
Jesus responde no verso 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele foi enviado por Deus. Ele foi selado por Deus. Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele dá vida a nós. Mas agora, Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele sacia completamente o homem. É o Senhor Jesus quem diz, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, se vocês querem a mim, vocês podem ser completamente saciados por mim. Vocês não terão mais fome, vocês não terão mais sede. Porque eu sou suficiente para saciar completamente o seu coração. Eu não sei qual é a situação do seu coração nesta noite. Mas eu acredito que, vez por outra, nossos corações estão carentes, necessitados. E de tantas coisas nós necessitamos. E nós tentamos saciar a carência, a necessidade do nosso coração de muitas maneiras. Mas todas elas não são suficientes para nos satisfazer. Porque somente Jesus sacia completamente ao homem. Quem vem a mim, não é que vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem sentir fome e sede. Mas quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá sede. Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele foi enviado e selado por Deus. Ele dá vida ao homem, ele sacia completamente ao homem. Jesus é o Cristo digno da nossa fé, porque ele é Deus. O texto que nós lemos aí no verso de número 36 é o primeiro eu sou que nós encontramos em João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E com essa expressão, eu sou, João está trazendo à memória dos seus leitores a forma como Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés perguntou, mas Senhor, quando eu chegar lá para o povo, e se o povo perguntar, quem foi que te enviou, Moisés? O que é que eu vou dizer? E o Senhor diz, eu sou. Diga ao povo que eu sou o enviou. E meus irmãos, o que João está fazendo aqui é chamando a atenção. Jesus não é só mais um profeta. Jesus não é só mais um que está chegando no meio. Jesus é o eu sou. Jesus é o Deus revelado no Antigo Testamento. Jesus é aquele que é autônomo. Jesus é aquele que é independente. Jesus não tem necessidade de qualquer coisa. Não tem necessidade das suas criaturas. Jesus não tem necessidade de ser adorado. Jesus não criou os anjos. Eu vou criar os anjos aqui para que eles possam adorar a minha pessoa. Eu preciso de alguém que me adore. Jesus não precisa disso. Na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles adoram uns aos outros. Nós temos ali uma necessidade que não é... Nós temos uma necessidade que não é necessária para a pessoa de Cristo. Jesus, ele é aquele que estabelece o seu plano eterno. E é um plano que não falha. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó diz em Jó 42. É aquele que estabelece, é que decreta e acontece. É aquele que não depende de mim, de você, para que a obra... eu vou ter que colocar lá o pastor lá na igreja, o irmão lá na igreja, porque só não colocar não vai para frente, não funciona. Não funciona mesmo. Porque Deus não precisa de mim, de você. No sentido de que a obra só funciona se nós tivermos, isso é ilusão. Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas.
Ele não depende de nós. Nós somos privilegiados ao fazer parte da sua obra. É isso que aponta esta expressão, eu sou. Observe que as nossas traduções, especialmente a ARA, você tem em caixa alta, literalmente, eu sou. Demonstrando que esse Jesus é digno da nossa fé, porque Ele é Deus. Nós não estamos pregando, não é a respeito de qualquer pessoa. Quando você decide crer em Jesus, você não está crendo numa figura imaginária, enigmática. Você está crendo em Jesus. E essa é a maior decisão que você pode ter na sua vida. Você está crendo em Deus. Jesus é Deus. E João escreve para demonstrar isso. Jesus é Deus. Mas eu penso que existe ainda um terceiro confronto que se segue no texto que nós lemos. Jesus confronta as nossas motivações, Jesus nos confronta a respeito da sua pessoa, e por fim, Jesus confronta a indisposição do nosso coração. Veja o verso 36 a 40. Porém, eu lhes disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Note que existe uma indisposição para crer em Jesus, apesar dos muitos sinais que Jesus está fazendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês não creem. Apesar de eu já ter multiplicado os pães, apesar de eu já ter feito vários sinais na frente, e vocês viram, não foi ninguém que contou. Vocês viram. Mas a multidão, ela tem indisposição para crer em Jesus, apesar dos muitos sinais. Apesar de Jesus estar ali. Isto, meus irmãos, nos faz lembrar do texto de Lucas 16, do rico e do Lázaro. E ali você lembra que o rico está no inferno, ele morre, vai para o inferno, e lá no inferno ele diz: Pai Abraão, eu tenho 7 irmãos. Mande Lázaro ir lá e falar para os meus irmãos: olha, mude a vida de vocês. Para que eles não venham para onde eu estou também, porque aqui é lugar de tormento. Para que eles não venham para esse lugar de tormento. O que é que o rico está dizendo? O que é que o rico está pedindo? Faz um sinal lá. Porque se o Senhor fizer um sinal lá, se o Senhor mandar alguém dos mortos, vai dar certo. E o que é que o Senhor diz? Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco eles crerão se alguém dos mortos chega lá e falar para eles. O que o texto de Lucas está dizendo, e o que o Senhor demonstra para nós, é que não são os muitos sinais, mas é a palavra do Senhor. Se você não crê na palavra do Senhor, pode chover sinais. Pode morrer aqui e chegar aqui, a gente começar a orar e ressuscitar aqui agora. E você continuará descrente. Porque a crença não é nos sinais, a crença é na palavra do Senhor. Uma indisposição para crer em Cristo, apesar da segurança de salvação oferecida. Verso de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Irmão, você que é crente em Cristo Jesus, você já parou para pensar nesse versículo? Você já parou para pensar o tamanho da segurança que Jesus está dando aqui? Todo aquele que o Pai me dá, abre aspas. Veja, a salvação sempre começa com Deus. Sempre começa com Deus. Sempre começa com Deus. Deus é o agente primaz da salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão com a motivação errada. Vocês não estão querendo a minha pessoa, mas deixa eu dizer para vocês, eu sou o Cristo, eu sou digno da fé de vocês. Então creia em mim. E se vocês chegarem a mim, e se vocês creem em mim, eu não vou lançar você fora. Não importa o que você fez, não importa a vida que você teve, não importa o seu passado, não importa, se você vir a mim, eu não o lançarei fora. Jesus está dizendo, eu o receberei. Mas o coração continua indisposto. Porque os sinais, a segurança oferecida,
parece que não brilha quando não há disposição no coração. E note, irmãos, nós buscamos segurança, nós queremos segurança. Quantas pessoas você não viram partir desse mundo? E quantos rituais religiosos foram feitos pós o seu falecimento, para tentar, de alguma forma, conceder segurança de que aquela pessoa está no céu? E faz uma coisa, e faz outra, 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 e você morre fazendo, mas você morre sem ter a segurança de que aquela pessoa que você fez está no céu, e você morre sem ter a segurança que você mesmo vai estar lá. O que Jesus está dizendo é que Ele é suficiente para nos dar segurança de salvação. O texto, meus irmãos, continua. E observe que o verso 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Uma indisposição, apesar dos muitos sinais. Uma indisposição para crer em Cristo, apesar da segurança oferecida. Uma indisposição para crer em Cristo, apesar da promessa oferecida. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e eu de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Eu não perca nenhum dos que Ele me deu. A sua salvação, a minha chegada na glória não depende de você, não depende de mim, depende de Jesus. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem não nos permite nos perder nessa caminhada. Nenhum de todo o que eles me deu se percam. Pelo contrário, eu vou ressuscitar no último dia. O que Jesus está dizendo é que Ele é quem salva, mas Ele é quem garante a concretização desta salvação eternamente. O que Jesus está dizendo é que Ele é o autor da salvação, mas Ele é o autor da perseverança também. E não é isso que Paulo diz quando ele escreve, então, a carta aos Filipenses? Desenvolvei a vossa salvação com temor e... Porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar da sua vontade. É Deus. Aí, pastor, mas eu estou numa situação que o meu coração não está querendo. Não está querendo viver em conformidade com Deus. Eu não estou querendo continuar. Olha, considere se você é crente. Porque Deus dá o querer e o efetuar da sua vontade. É o que Paulo diz. E Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Se você fizer parte de uma igreja batista regular, se você for parte da igreja batista Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, então Jesus vai te ressuscitar no último dia. Não é isso que Jesus diz. É se você entrega a sua vida a Jesus, se você então crê em Jesus como Senhor e Salvador, então Ele vai cuidar da sua vida de modo que ainda que você morra por causa do pecado, mas Ele vai ressuscitar no último dia. E meus irmãos, eu sempre, ao chegar nesse texto, eu não posso passar sem recordar de tantos irmãos que nós vivemos. Irmãos que nós convivemos, que nós amamos, e que partiram, que não estão conosco. E nós podemos olhar para esse versículo e o nosso coração, mesmo que entristecido, mesmo que faltoso pela falta daquela pessoa, nós podemos ter alegria e nós podemos lembrar: Jesus prometeu que no último dia Ele vai ressuscitar. Então, eu estou triste, mas essa separação é momentânea.
Porque se eu creio em Cristo, se eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se Ele é aquele que sacia completamente o meu coração, eu vou me encontrar novamente com os irmãos. Eu vou desfrutar novamente de uma vida com esses irmãos. Nós nunca podemos esquecer disso, irmãos. Nunca podemos. Especialmente naqueles dias em que você acorda saudoso, com tantas lembranças. Em que tudo que você vê parece você está vendo a pessoa ali. Você deve lembrar, um dia eu vou me encontrar com ela. Nós estamos separando, nós não estamos nos despedindo, nós estamos dando até um até logo. Nós vamos nos encontrar novamente. Porque Jesus disse que Ele o ressuscitaria no último dia. De fato, verso 40, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir a mim, que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu diria, meus irmãos, que nós temos aqui uma indisposição de crer em Jesus, apesar dos sinais, apesar da segurança de salvação oferecida, apesar da promessa oferecida, e uma indisposição de crer em Jesus que se mantém, apesar do apelo de Jesus. Se os irmãos observarem, praticamente Jesus está repetindo vários termos no verso 30 do verso 40, que já foram ditos no verso 39. E é como se Jesus estivesse enfatizando, novamente, todas as vezes que nós temos, irmãos, uma verdade que é repetida, é no sentido de ênfase, para ser enfático na mente de quem está ouvindo. Eu vou fazer isso, eu estou garantindo isso. E nesse caso aqui, é como se Jesus estivesse fazendo um apelo à multidão. Eu vou fazer a vocês. Ora, eu quero repetir isso daqui para que vocês entendam. Para que vocês tomem a atitude correta em relação à minha pessoa. Aquele que vem a mim e crê em mim, tem a vida eterna. E eu vou ressuscitar no último dia. Meus irmãos, que maravilha nós ouvirmos uma promessa do Senhor nesse stop. Que maravilha. Quão abençoador é nós podermos olhar para a vida e sabermos que estamos sujeitos a tantas intempéries na vida, sujeitos até à morte, mas saber de que a morte ela não tem a última palavra sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Porque um dia o Senhor vai ressuscitar todo aquele que creu e entregou a sua vida nele. E assim, meus irmãos, nós terminamos essa primeira parte deste encontro confrontador. E nós veremos para frente que esta multidão, em vez de se voltar para Jesus, em vez de crer em Jesus como sendo Cristo, eles endurecem ainda mais o seu coração. Porque o confronto, ele tem dois caminhos. Quando nós somos confrontados por Cristo, só tem duas alternativas. Ou nós temos o nosso coração aquebrantado, ou nós permanecemos com o coração mais endurecido ainda. E o texto demonstra que é exatamente essa segunda opção que acontece com a multidão, que será então a base para o nosso estudo do próximo encontro, se Deus nos permitir. Eu quero considerar aqui algumas aplicações para nós, muito embora a meditação em si já evoque várias aplicações ao longo da mesma, mas eu sempre gosto de enfatizar essas aplicações para o nosso bem. Jesus, ele conhece as razões, motivações pelas quais nós estamos aqui. A palavra de Deus nos diz que o Senhor sonda o coração e os rins. Ele vai ao mais profundo do nosso ser. O salmista, no Salmo 139, diz que ele conhece todas as coisas. De que os seus ossos não estavam escondidos quando no ventre de sua mãe, eles eram formados. Ele diz que se vai para um local, o Senhor está. Se vai para outro, o Senhor está.
Se ele pega as asas e vai fazer morada nas alturas, ainda lá o Senhor vai estar. A palavra do Senhor nos diz que não há nada que seja oculto, que não venha a ser revelado. Mas, ainda que não seja revelado no momento, nós sabemos que Jesus conhece a motivação do nosso coração. E eu penso, e eu gostaria que você considerasse quais são as suas motivações para buscar Jesus. Qual é a sua motivação de estar aqui esta noite? Eu não conheço, mas Jesus conhece. E é preciso nós lembrarmos, meus irmãos, de que Jesus é mais importante para nós do que qualquer coisa que Jesus possa te dar. Se a sua motivação são pelas bênçãos que Jesus te dá, você está iludido. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo que nós temos, uma hora ou outra nós vamos perder. Você concorda comigo? A minha esposa não será minha esposa para sempre. Ou eu não serei o esposo dela para sempre. Eu não terei minhas filhas para sempre, ou elas não me terão para sempre. Eu não terei o meu carro, minha casa, o meu trabalho para sempre. Eu não terei. Uma hora ou outra eu vou perder isso aí. E quando eu perder isso, quando eu partir desse mundo para a glória, eu vou deixar a minha esposa, se eu partir antes dela, vou deixar minhas filhas, vou deixar meu carro, vou deixar a casa, vou deixar tudo aqui. E o que é que eu levo? Eu levo a minha alma, só a minha alma. Lavada e remida pelo sangue de Jesus, ou uma alma carregada de interesses egoístas para uma eternidade de tormento. De modo, meus irmãos, que nós podemos ter todas as coisas. Imagine, você já deve ter pensado, minha vida seria melhor se eu tivesse um melhor emprego. Se a rotina do meu emprego fosse melhor, imagine que você tenha tudo isso daí. Você tenha paz na sua família, você tenha saúde, você tenha dinheiro no bolso. Você tenha. Mas se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, você continua pobre. Você continua miserável. Porque o que dá valor à nossa vida é Jesus. Sabe por que eu tenho valor diante de Deus? Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, não é porque eu faço a obra, não é por causa disso, é por causa do sangue de Cristo. É Ele quem faz com que eu tenha valor diante de Deus. É Ele quem faz com que eu tenha valor diante desse mundo. De modo que nós precisamos considerar as razões e as motivações pelas quais nós estamos aqui. Uma segunda aplicação que eu quero destacar é que a nossa maior necessidade não é de pão, mas de salvação. Lembre disso, meus irmãos. Muitas vezes nós nos sacrificamos muito nesta vida. Você passa a semana todinha trabalhando e para tentar buscar o pão e alimentar a sua família. Isso é bênção de Deus. Eclesiastes vai dizer que isso é um presente de Deus para a sua vida. Mas nós devemos lembrar que apesar disto ser uma necessidade, não é o mais importante. Nós podemos ter o que comer, mas se nós não tivermos Jesus, nós continuaremos com a necessidade a ser saciada. Os pais, nós, muitas vezes, nós nos sacrificamos pelos nossos filhos. Nós somos capazes de dar um rim pelos nossos filhos sem titubear.
Nós trabalhamos muitas vezes, perdemos sono, nos sacrificamos. É necessário. Mas a maior necessidade dos nossos filhos não é eles terem uma boa formação. Isso é importante, é verdade. A maior necessidade dos nossos filhos não é eles serem reconhecidos pela sua habilidade, ter um bom salário. É bom que eles tenham, que eles estudem, que eles se esforcem, que eles entendam, aprendam a ter responsabilidade, que eles entendam e tenham como espelho seus pais, que eles trabalhem e sejam homens, mulheres, cidadãos que trabalham e que vivem de forma honesta. É bom isso aí. Mas você pode ter um filho, um exímio cidadão. Mas se você não se esforçar e não se sacrificar na mesma medida para que ele seja um crente em Cristo Jesus, significa que eu e você fracassamos na nossa missão de pais. Fracassamos, quando eu digo, no fato de não termos nos sacrificado o suficiente, não termos feito o que nós deveríamos fazer para que os nossos filhos conhecêssemos a Jesus. Mais uma palavra para os jovens aqui da nossa igreja. Você tem se esforçado bastante. É uma dificuldade nós conseguirmos marcar alguma coisa com os jovens na semana. Eles trabalham, muitos deles trabalham. Alguns deles não estão aqui hoje porque estão trabalhando. Eles estudam e estão numa maratona grande, né? Mas lembre disso. Você pode concluir um excelente curso. Você pode ter um excelente emprego, passar num excelente concurso. Mas se Jesus não for o maior valor da sua vida, você continua um pobre. Você continua um desafeiçoado nesta vida. Meus irmãos, somente Jesus pode fornecer para nós a salvação, que é a nossa maior necessidade. Uma terceira aplicação é que somente Jesus pode produzir satisfação na nossa vida. Enquanto você não crê em Jesus, enquanto Jesus não for o maior valor da sua vida, você continuará buscando satisfação em muitas coisas. Coisas que são direitas e coisas que não são direitas. E você continuará buscando em muitos rumos encontrar essa satisfação. Mas você nunca vai encontrar. Porque a satisfação da nossa vida está somente em Jesus. Salomão buscou a satisfação dele em muitas coisas. Para no final descobrir que a maior satisfação dele só podia ser encontrada no fato de temer o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Fora isso, você continuar batendo em várias portas e continuar buscando satisfação sem encontrar. Uma última aplicação. Repouse o coração na lembrança de que nada pode separar do amor de Deus. Nada pode lhe separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Como eu disse anteriormente, tudo que nós temos, inevitavelmente, um dia nós vamos perder. Inevitavelmente. Mas, naquele dia em que nós perdermos tudo, nós ainda permaneceremos com a salvação em Cristo Jesus. Porque somente a nossa salvação em Cristo Jesus está guardada para sempre. Se você é crente em Cristo Jesus, você está seguro. Se você é crente em Cristo Jesus, você desfruta de um amor incondicional. De modo que aqueles que creem em Jesus têm a segurança de serem amados por Jesus, ainda que os seus pais o rejeitem. Eles têm a segurança de serem amados por Jesus, ainda que os seus filhos o abandonem. Eles têm a segurança de serem amados por Jesus, ainda que todos virem as costas para Ele.
Eles têm a segurança de ser amados em Cristo Jesus, ainda que de forma traiçoeira e repentina, inesperada, um câncer tome de conta da sua vida e ceife a sua vida. Ainda assim, eles continuam seguros. Ainda assim, eles continuam amados. Ainda assim, eles continuam preservados. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, se o seu coração nunca repousou nesta lembrança, então repouse, descansa. Porque neste mundo, de todas as bênçãos visíveis que você pode ter, e de todas as bênçãos invisíveis que você pode ter também, esta se apresenta como uma das maiores. Nada pode separar de Deus. Você está seguro na mão de Deus. Você não tem perigo de estar andando perdido nesse mundo. Não tem. Jesus te ama. Nós estamos numa época em que as pessoas têm tanta carência de ser amado. Mas sabe, meus irmãos, sempre que nós sentimos carência de ser amados, lembre, você é muito amado. Olha para a cruz. Olha para a cruz. E veja com quão grande amor Deus nos amou. Ainda que me deixarem os filhos, os pais, ainda que, embora a vida vá, como diz o hino do cantor cristão, por nós, Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Repouse o coração na lembrança de que nada pode separar do amor de Deus. E sabe por que você pode descansar nisso daqui? É porque essa segurança não depende de você nem de mim. É Jesus quem garante que aquele que vem a Ele, que crê nele, não vai se perder. Nenhum deles. Mas eles vão permanecer firmes até o dia de Cristo Jesus. Que Deus seja glorificado por essa maravilhosa esperança. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. E nós queremos Te bendizer, porque de fato, ó Deus, o Senhor é bom. E o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra. Eu sei que muitas vezes não é fácil, nem confortável, nós sermos confrontados. Especialmente quando a confrontação que o Senhor faz expõe as nossas motivações escusas. Mas nós queremos Te agradecer, porque desses confrontos é que surgem pérolas preciosas do Senhor para nós. Nós Te agradecemos porque nós fazemos parte do Teu povo eleito, daquele povo que vai marchar como igreja em batalha neste mundo, mas aquele povo que também chegará na eternidade como uma igreja triunfante. Que o Senhor nos ajude a repousar na verdade de que o Senhor está conosco. Nós queremos Te louvar e Te bendizer. Nós oramos por aquelas pessoas que ainda não têm essa certeza, essa segurança. Nós oramos que a Tua palavra mude os seus corações, exponha as suas motivações, e que a Tua palavra que machuca traga também um bálsamo, e que eles possam desfrutar do consolo, do conforto, da segurança, da paz que Jesus Cristo, da satisfação que Jesus Cristo pode dar. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e que o Senhor nos conduza na Tua paz. E que esta paz, advinda do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor, que é o nosso Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo, que é nosso Deus, esteja conosco hoje e sempre, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.
Se você tem ouvido estas mensagens e você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer ter essa segurança que só Jesus pode dar para a sua vida, então fale comigo. E eu posso te direcionar à luz da palavra de Deus, para que você conheça ainda mais deste Jesus que satisfaz plenamente o nosso coração. Depois de uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.